Muito bom dia, um ótimo sábado e domingo a todos. Final de semana chegou e, como ele traz alguns desafios, traz um tempo para alguns de descanso, para outros de continuidade de trabalho. Mas certamente que o fim de semana ele sempre aponta para nós um tempo de nós buscarmos a Deus. Porque à medida que nós nos envolvemos em tantas coisas no nosso dia a dia, trabalho, compromisso da semana, o domingo, final de semana, ele nos dá a oportunidade de nós termos um tempo, e devemos tirar um tempo maior para Deus. Muitas vezes indo à igreja, muitas vezes até impossibilitado, mas mesmo na nossa casa. É importante que a gente adore o Senhor, que a gente medite um pouco nele, que a gente reflita. Eu entendo o domingo como uma reflexão importante da nossa semana, na qual nós passamos. A gente vive 6, 7 dias durante a semana e acontece muita coisa às vezes na semana. Tem algum momento que parece que as coisas não acontecem tanto assim. Não acontecem na nossa vida física diária. Mas no reino espiritual, uma semana é algo muito importante. Ela pode ser, eu diria, até definitiva na nossa vida. E quando nós chegamos ao final desse percurso, ao final desses dias, é um tempo de reflexão, da gente olhar para trás e contemplar tudo aquilo que a gente viveu. E mais ainda, o que a gente deixou de viver, porque tem coisas que a gente deixa de fazer, que a gente deixa de buscar a Deus. A gente se envolve tanto, às vezes é tantos compromissos, tanto trabalho, e o corpo físico cansa, e as nossas atividades cansam, e os problemas nos afetam, e nós deixamos um pouco de lado a nossa vida com Deus. E o fim de semana sempre um momento de nós repormos esse tempo para Deus. Um grande abraço à dona Lina, ao João e a Miriam, a Daniela, que Deus abençoe este final de semana, que seja um final de semana inteiro, cheio de paz. Eu sempre falo em paz porque é o que Jesus falava. Jesus chegava e ele disse: olha, a paz seja convosco, deixo a minha paz. Um dia ele reuniu seus discípulos, alguns que ele ia enviar, mais propriamente os 70, e ele disse: olha, ao entrar em alguma casa, desejem paz. E se porventura não aceitarem, saiam daquela casa e sacudam os pés e da poeira daquela casa. Porque na nossa vida nós temos que ser um fator da presença de Jesus, e a presença de Jesus ela traz paz ao nosso coração. E entre todas as coisas, que é você receber essa breve meditação da palavra de Deus, e você sinta paz. Que este seja um final de semana em meio a conflitos, em meio a problemas, às vezes dificuldades e tantas coisas que nós enfrentamos, que a gente possa ter paz até mesmo no meio da tempestade. E hoje a gente vai para o 2º capítulo de Timóteo, 1 Timóteo, e aqui Paulo ele fala de 2 pontos principais, e aqui nós vamos tratar de um ponto que uma vez ou outra você vai ver alguém refutando, alguém contestando. Vamos falar basicamente de 2 coisas. Primeiramente, que nós devemos orar, diz Paulo, por todos os homens, autoridades constituídas, independente se a gente elegeu aqueles governantes na escala municipal, estadual, federal, mas que as autoridades constituídas foram permitidas por Deus, e nós devemos orar uns pelos outros e pelas nossas autoridades. E os primeiros versículos tratam disso. E depois, a partir do versículo 9, fala da questão, naqueles dias, para aquela igreja e para a vida de Timóteo, de como ele devia tratar o ministério das mulheres na igreja. E hoje ele traz isso não diria uma grande confusão, mas um grande mal-entendido. E muitas vezes as mulheres, as irmãs, que são sempre grandemente usadas por Deus, elas são confrontadas com este texto ou outros textos que demonstram que a mulher deveria ficar calada na igreja, que a mulher não poderia pregar o evangelho, que uma mulher não pode ser pastora, que uma mulher não pode ter um ministério. E nós vamos tratar um pouquinho rapidamente dessas coisas todas e procurar ter a lucidez do Espírito Santo para entender isso na nossa vida. Porque muitas vezes vem uma pessoa ou outra e faz essas colocações, e às vezes a gente fica pensando: poxa vida, será que isso tem fundamento? Grande abraço para Elza Maria em Pelotas, pastor Jorge em Santa Vitória, para a Liuane aqui em Rio Grande. Vamos ler um pouquinho a palavra de Deus e depois meditar nela. Os primeiros versículos do capítulo 2 de 1 Timóteo. Admoesto, pois, antes de tudo, que façam
imprecações, orações, intercessões e oração de graças por todos os homens. Então, o nosso mover de oração, de intercessão, ele começa pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos, e ela vai se estendendo para alcançar as demais pessoas da cidade, as nossas autoridades, aquelas pessoas que não têm a mesma fé que nós temos, que ainda não encontraram Jesus. A nossa intercessão, ela tem uma capacidade, uma autoridade de nós estarmos juntamente com Cristo nesse momento, nos movendo no ministério que é o ministério de Jesus. Porque a palavra nos diz que Jesus hoje está à direita de Deus Pai e intercede por nós. O líder de toda a intercessão mundial é o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que intercede. E nós, como filhos de Deus, como na pessoa de Jesus, nós pegamos um pouco desse ministério e aplicamos na nossa vida. O ministério da intercessão é algo que deve ser fundamentado, que deve ser estimulado, que deve ser desenvolvido. As pessoas, elas muitas vezes brilham os olhos, na questão daqueles ministérios que aparecem mais em relação à igreja, ao povo, que é a pregação, que é a música, que é outras funções em que todos aparecem mais. Mas o ministério da intercessão é um ministério que não precisa você estar na igreja, exatamente. Você pode estar na tua casa, você precisa só do teu quarto, dos teus 2 joelhos no chão e de Deus te ouvindo. E isso todos os dias você pode ter. E você, quando olha a luta de todas as pessoas na tua volta, bom dia para o Samuel, meu querido sobrinho, que Deus te abençoe, a Lidiane e todos que estão conectados conosco. Estamos falando do capítulo 2 de 1 Timóteo, que fala de fazer orações e intercessão por todos, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui, amados, e pedir para você que a minha oração e a tua oração, ela tem muito poder e autoridade para interceder por nossas autoridades. Por você, por mais despolitizado que você seja, e por mais que você não acompanhe isso, você deve saber que o Brasil ele está num momento muito de inquietude na questão da governabilidade, dos seus governantes, especialmente na área federal. Vocês sabem que o ano que vem é ano de eleição e está correndo muitas coisas. Temos 2 extremos, extrema direita, extrema esquerda. E nós todos que dependemos disso estamos envolvidos com tantas coisas. Então, orem muito, vamos colocar em oração o nosso país, que nesse processo que passaremos agora em 2022 de eleição, essas coisas todas que estão acontecendo, o Espírito Santo, que Deus coloque a sua mão para que seja estendida, para que possamos participar desse processo, não às vezes como militantes políticos, de sair para as ruas e tudo mais, mas o nosso processo, a nossa figura, ela é espiritual. Ela não é de apoiar A ou B ou C, é de colocar o nosso país nas mãos de Deus e colocar em oração, porque o inimigo, o que ele quer é destruir o país e muito possivelmente, de alguma maneira, influenciar a pregação do Evangelho. E nós temos que orar muito pelo nosso país. E naquela época, já Paulo ensinava a Timóteo que deveriam orar muito pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Uma vida quieta e sossegada não é uma vida de uma pessoa acomodada que não quer se envolver com nada. É uma vida no qual nós possamos ter paz e avançarmos em paz. E diz o versículo 3, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E aqui é um versículo central, se você tem o hábito de marcar alguns versículos na tua Bíblia ou no teu coração. 1 Timóteo 2,15. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Este é um versículo central que abre o esclarecimento de muitas coisas. Aqui, Paulo está dizendo que há um Deus só, um mediador só, que é Jesus Cristo. Ou seja, mais do que nunca, nós temos que ter a certeza, a convicção. Bom dia, Dani, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Daniela lá no 68, a Ana lá em Santa Vitória do Palmar e toda a sua família. Então, esse versículo de 1 Timóteo 2,15, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo, pelo preço da redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então aqui Paulo está falando
que nós devemos orar por todos. Ele começa orando por todos, autoridades constituídas, pessoas em eminência, para que possamos ter uma vida quieta e sossegada, no sentido de nós termos paz no coração. O extremismo de qualquer ordem, quer o extremismo religioso, o extremismo de posicionamento político e filosófico, ele não nos faz bem. O único que enche o nosso coração e que temos certeza disso é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. E devemos participar de todo esse processo de mudança do país a cada momento, através da oração. É momento econômico da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, momento político. Nós temos uma autoridade que nós podemos. O que a gente faz? Vai para a internet e briga com todo mundo lá no Facebook, Instagram, discute com outras pessoas. Aí você vai e sai para as ruas com bandeira, não importa a cor da bandeira de partido. Eu entendo que o nosso grande participação política é espiritual na oração. E nós devemos fazer isso todos os dias, orando pelo nosso país, por todas as coisas, por todas as autoridades constituídas ou que serão constituídas. Temos que guerrear em oração. Eu creio no poder da oração, não somente para curar uma dor de cabeça, uma dor de barriga, para pedir uma provisão financeira para a minha vida, mas como um todo do nosso país. Eu creio que nós, como filhos de Deus, temos a autoridade no reino espiritual de levantar a nossa voz e juntos como igreja estabelecermos, e Paulo está ensinando isso a Timóteo, orar em todo tempo, interceder por todos, mas especialmente aqueles que estão em eminência, ou aqueles que estão na frente, aqueles que foram colocados lá de alguma maneira, ou aqueles que vão ser retirados lá de alguma maneira, porque quer queira, quer não queira, no final Deus comanda todas as coisas. Se nós colocarmos a nossa vida e o nosso país nas mãos de Deus, é Ele que vai comandar todas as coisas. Não vamos ser A, B ou C que vai ganhar. Nós estamos numa disputa uns com os outros. Estamos no reino espiritual. Esse reino não nos pertence, mas aqui estamos. E quando estamos aqui, a nossa presença aqui vai fazer diferença no reino espiritual sobre essa terra. E aqui diz mais, versículo 8, encerrando essa parte sobre oração, sobre a importância da intercessão e da autoridade espiritual, sobre a nossa comunidade, sobre o meio em que nós estamos inseridos. Versículo 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contendas. Entenda que nós temos aqui uma colocação de Paulo para aquele que tem autoridade para interceder. Quem é que tem autoridade para interceder? É um pastor, é um obreiro, é um apóstolo, é alguém com cargo na igreja? Não, Paulo não está dizendo isso. Aquele que tem autoridade para interceder é aquele que tem mãos limpas. Mãos limpas, sem ira e sem contenda. Um coração que tem ódio, que tem ira, que tem revolta, um coração impuro, a sua oração ela não tem a mesma força espiritual daquele que limpa o seu coração da ira e da contenda. Nós orarmos com o coração tendencioso não fará com que no reino espiritual nós possamos vencer. Precisamos ir para a oração, e às vezes as pessoas me perguntam. Nós temos um grupo de intercessão em nossas igrejas, todas as nossas igrejas, inclusive aqui em Rio Grande, que funciona maravilhosamente bem, graças a Deus. Ainda pode melhorar muito ainda, né? Nós temos um processo de intercessão de uma semana contínua no início do mês, mas as pessoas querem saber como podem participar. Se tem um coração limpo, se entregaram a vida para Jesus, se entendem que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, se entendem a importância da capacidade da oração, elas devem sim, ao primeiro dia, chegando na igreja, quer seja por transferência de uma outra igreja, ou quer seja por batismo nas águas, ele pode naquele momento já participar do grupo da intercessão. Evangelismo e intercessão é intervir e interceder, duas palavras que andam juntas. Intercessão, quando a gente intercede no reino espiritual juntamente com Jesus Cristo, e intervir é quando a gente prega o evangelho e a gente expressa o evangelho com amor, com carinho, com disposição, com fé. E é o que Paulo falou nos primeiros versículos. E agora, a partir do versículo 9, eu vou tratar um pouquinho aqui com vocês, vou fazer a leitura do que está escrito, que Paulo escreveu para Timóteo, e que muitas vezes deixa margem para má interpretação, no sentido do ministério feminino na igreja. Vamos lá então, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres
que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salve-se, porém, dando filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Aqui nós vemos algo bem específico de Paulo, escrevendo para a igreja daquele tempo. Vamos começar olhando a questão das tranças, cabelo comprido e outras coisas. Naquela época, em Corinto e naquela região, até por ser uma região portuária, havia uma grande zona de meretrício, de pessoas que viviam da prostituição, e a mulher era muito explorada nessa área. Uma das características que as mulheres que se envolviam com prostituição e imoralidade naquela época, elas cortavam o cabelo bem curto. E isso, quando alguém via uma mulher sem o véu ou com o cabelo cortado, já se sabia, muitas vezes, de onde ela procedia, qual era o caminhar dela. Então, para Paulo, de alguma maneira, tentando que as pessoas não fossem mal interpretadas, ele, dentro da cultura daquele momento, ele aconselhava as mulheres terem o cabelo comprido, ou andar um véu sobre a cabeça, como o costume da época, que elas respeitassem os seus maridos, e não era somente na igreja naquela época. No meio político, a mulher não tinha nenhum envolvimento na autoridade. A mulher não podia ser governadora, ou seja lá qual outro cargo. Em todos os segmentos da sociedade da época e da cultura da época do Oriente Médio, a mulher ela não tinha essa proeminência. Quando havia uma reunião, um evento, um grande número de pessoas, eles contavam o número das pessoas que estavam presentes somente pelos homens. As crianças e as mulheres não eram contadas. Então havia toda uma cultura daquela época, e Paulo ensinava como a igreja devia andar de acordo com a cultura daquela época. Porém, se nós buscarmos um pouquinho mais adiante, com base em um exame, se você anote para você em 1 Coríntios 11, do 2 ao 16, fica evidente que tanto as esposas como os esposos poderiam orar e profetizar no culto de adoração. Em toda a discussão, a principal preocupação de Paulo era saber que a questão de ter cabelos curtos ou cabeça raspada, uma mulher pudesse ser confundida com alguém que tivesse um caráter imoral. Então aqui há uma série de coisas, e pegando essa palavra solta, não podemos entender e não podemos deixar de lado o ministério feminino, o ministério das mulheres na igreja, como pregadoras, como evangelistas. Quando Jesus ele ressuscitou e o seu corpo já não estava mais no sepulcro, ali estava o anjo guardando, e quando as primeiras que chegaram naquele lugar foram as mulheres. E o anjo que ali estava disse para elas: olha, vão e anunciem. Vão e anunciem. Jesus que estava morto está vivo. Vão e anunciem. Ele deu um copo. Se não fosse para as mulheres anunciar, o anjo chamaria aquelas mulheres e diria assim: olha, chamem Pedro, chamem os apóstolos, que eu vou dizer para eles o que eles têm que fazer. Quando aquelas mulheres chegam ao sepulcro, Jesus ressuscitou, já está vivo, mas não está no sepulcro. E elas olham, e aquele anjo vem até elas e diz: vão e anunciem que o Senhor que vocês procuram não está mais aqui, mas está vivo e ressuscitou. Então a mensagem da nova aliança de Jesus, a mensagem da ressurreição, a mensagem da salvação, ela primeiro é recebida por as mulheres, por Maria, Madalena e todos que ali estavam. E a partir daquele momento, respeitando a cultura da época, as mulheres foram se inserindo dentro do processo e do ministério, da pregação, do ensino da palavra. Porém, tem um detalhe que com o passar do tempo não muda, que Paulo mostrava. A questão de ter muito cuidado no vestir, de ter no vestir, que não haja nenhuma liberalidade, nenhuma questão de expor-se demais. Mas isso não é somente na igreja, né? Uma pessoa que tem Cristo no coração, seja homem ou seja mulher, ele deve ser uma pessoa prudente, uma pessoa que deve ter todo cuidado ao expressar muitas vezes a sua sensualidade. As jovens e tudo mais sabem desse cuidado que deve ter. Mas tendo este cuidado, porque ninguém vai buscar a Deus, adorar a Deus com trajes não adequados, né? Mas de acordo com a cultura da época. Eu posso dar um exemplo para vocês que há uns 30, 40 anos atrás, não tão longe de agora, quando eu comecei a caminhada cristã, e comecei a pregar o evangelho, algo lá em torno dos anos 90, final dos anos 80,
Era quase que normal que toda pessoa que subisse ao altar para pregar a palavra tivesse com roupa social e gravata. E isso era um hábito, um costume da época, uma maneira na época da gente se expressar. E eu muitas vezes não, todas as vezes que eu ia pregar o evangelho, alguém me dava uma gravata, eu colocava uma gravata. Naquela época eu tinha condições financeiras bem precárias, e às vezes eu dependia de alguém me dar uma gravata, ou pegar uma gravata usada de alguém, que muitas vezes não combinava com a minha roupa. Mas era o momento que nós estávamos vivendo. Eu sabia, as pessoas que eu pregava sabiam que o importante não era a minha gravata, a minha roupa social, o importante era o Espírito Santo que habitava. Mas dentro daquele contexto de 40 anos atrás, era assim que se movimentava. Se você pegar uma filmagem, fotos dos anos 70, 80, não é só nas igrejas, de uma maneira geral, você vai ver uma modo de vestir-se de cada um, uma maneira de se vestir dos teus pais, dos teus avós, que são diferentes das pessoas de agora. Então, dentro da realidade de agora, nós vamos andar e caminhar. O importante, na verdade, o que não muda, com o passar de tempo muda as roupas, muda a forma de usar o cabelo, muda os utensílios que a gente usa no dia a dia, mas uma coisa não muda, a nossa vida moral. Que Paulo está ensinando para Timóteo, que ele deve olhar para não escandalizar ninguém no momento que está se vivendo. Dentro da realidade que está se vivendo, só que tem um detalhe, o tempo vai passar. A palavra de Deus ela não muda no sentido moral. Então o coração nosso, o nosso compromisso, a nossa simplicidade, a nossa pureza de coração. Lembre o que Paulo falou. Levantem as mãos limpas, irrepreensíveis. Então, sem ira nem contenda, isso não mudou. Não importa se há 40 anos atrás eu pregava de gravata e roupa social, e hoje eu uso calça de brim e camiseta, às vezes, para pregar o evangelho. O que não mudou é o que se tem dentro do coração para os dias de hoje. Então, quando se pega essas passagens e procura de alguma maneira fundamentar, através de 1 Timóteo 2, do 9 até o 15, sobre a importância da mulher na ministração do Evangelho, você pode ir lá na outra passagem de Paulo, em 1 Coríntios 11, do 2 ao 16. E ali fica evidente que tanto os homens como as mulheres poderiam orar e profetizar nos cultos de adoração na igreja. A chave que Paulo ensina aqui, que o apóstolo Paulo ensina, é que as mulheres não deveriam tentar tomar o lugar dos homens e os homens tomar o lugar das mulheres. Ou seja, nós fomos criados por Deus e temos um papel, um desenho para ser desenvolvido dentro da nossa família, dentro do contexto que nós vivemos. As mulheres espiritualmente, elas têm a mesma capacidade de ministração, de autoridade, de dons dados por Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Porém, enquanto dentro da sociedade nós temos um papel a representar, e dentro deste papel que é representado, é necessário que a gente entenda, que, ainda sobre a palavra de Deus, o homem sendo cabeça e a mulher estando juntos, mas todos no mesmo corpo, uma só carne, possam andar juntos, inclusive levar o evangelho juntos. Então, se você muitas vezes é confrontado, especialmente as irmãs, as mulheres que me escutam, ou que me ouvem, ou que me assistem neste momento, é confrontada com pessoas que são extremistas, na verdade, né? que julgam e dizem de maneira totalmente veemente que uma mulher não pode pregar o evangelho. É necessário que você estude a palavra de Deus, busque na palavra de Deus e deixe isso falar no teu coração. Porém, o que eu quero que, encerrando essa passagem que Paulo escreveu a Timóteo, a ordem maior, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E essa mensagem precisa ser levada para os perdidos. E se nós disputarmos essas pequenas coisas e não entendermos o propósito principal de Jesus, que nos levanta como intercessor, com capacidade, com autoridade, com disposição de levar esse evangelho, se nós ficarmos parados, discutindo opiniões filosóficas, doutrinárias e de qualquer outro segmento, nós perdemos o essencial. Jesus está voltando e não temos mais tempo para tratar de muitas coisinhas que há um tempo atrás se discutia. Este é o momento de nós ter uma vida moral correta, de ver uma vida moral centrada, de ter mãos santas e coração puro, e buscar os perdidos a qualquer preço, custe o que custar. Eu não tenho tempo. Eu não sei, amados, nós temos que arrumar tempo.
Eu não tenho tempo, eu corro demais, eu trabalho demais, eu não consigo evangelizar, eu não consigo levar a palavra, eu não consigo pregar. Arrume tempo, porque o Senhor pede isso para nós. Tire um tempo, nós estamos vivendo esse final de semana. E se você não tem se envolvido tanto, você é convidado a se envolver, se comprometer e deixar que o Espírito Santo trabalhe na tua vida. E assim encerramos o capítulo 2. Eu convido você a ler de 1 Timóteo. E agora no capítulo 3, segunda-feira, 11h30 da manhã, nós vamos continuar com todas as instruções que Paulo escreveu para Timóteo e que servem para a nossa vida espiritual. Vamos pedir que Deus nos abençoe nessa manhã. Senhor Jesus, a tua presença é gloriosa em meio a tantas coisas, a tantas coisas que andam à nossa volta e que muitas vezes nos querem tirar a nossa paz do nosso coração. Que tu venha com teu doce Espírito Santo ministrar e nos chamar como intercessores. Nós temos um chamado para ser intercessores e nós temos que cumprir isso na nossa casa, no nosso lar, no nosso quarto, na igreja, onde nós estivermos. Levantar nossa voz em oração, interceder por todas as autoridades e demais pessoas que estão em eminência. E também, Pai querido, por todos os perdidos. Que tu venha levantar intercessores, guerreiros e guerreiras, porque o Senhor nos chama a todos nesse tempo. Esse é um tempo que o Senhor não tem deixado para trás ninguém e não faz acepção de pessoas. Ele tem chamado homens e mulheres de Deus com mãos santas, sem ira nem contenda, para levantarem as suas mãos e guerrearem em oração, para estabelecermos o reino, para sermos mais do que vencedores. Eis que o tempo é chegado e não é um tempo de nós pararmos, de nós ficarmos presos a costumes e hábitos de 2000 anos atrás. Nós temos outra realidade hoje, mas Jesus é o mesmo. A palavra é a mesma, a vida, os preceitos morais de Deus são os mesmos. E neste nós nos agarramos e avançamos e cumprimos o nosso papel. Porque Deus nos chamou para, Senhor amado, para nós evangelizarmos e vivermos no século 21. E se Ele nos chama nesse tempo, nós temos que estar vivendo esse tempo e dentro da realidade desse tempo, sermos usados em Tuas mãos. Pai querido, nós não queremos, Pai amado, no pleno século 21, nós usar as mesmas armas e estratégias que eram usadas há 2000 anos atrás. Este é um tempo, Teu Espírito tem manifestado a Tua graça. E nós queremos ter sabedoria e entendimento, mas entendermos, Senhor Jesus, que a Tua palavra não muda, ela mesma ontem, hoje e será eternamente. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos nesse final de semana, que seja um fim de semana de mover, de graça, de adoração, de mover sobrenatural, que o reino se manifeste poderosamente em cada vida e em cada coração, e nós não tenhamos medo de abrir o coração para Ti, em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que Deus te alcance poderosamente. Se você está vivendo um tempo difícil de enfermidade, de lutas, que o Espírito Santo estenda a mão sobre a tua casa, sobre a tua vida e te alcance poderosamente nesse final de semana. Hoje à noite, para quem mora aqui em Rio Grande, às 8 horas da noite, tem um culto de jovens aqui na Santos Dumont. Amanhã, 9 horas da manhã, nós temos o nosso culto dominical na Santos Dumont e 19 horas na Vila da Quinta. Quem não pode estar conosco presencialmente, quiser nos acompanhar nas redes sociais, a gente faz a transmissão do culto online neste final de semana. Segunda-feira, a gente continua a nossa caminhada através da Bíblia, 11h30 da manhã, capítulo 3 de 1 Timóteo, seguindo a cada dia uma porção bíblica e buscando verdades para a nossa vida, para que a gente possa externar a cada dia e sermos chamados pelo Senhor Jesus muito mais para próximo dele. Que Deus te abençoe com um grande final de semana, em o nome de Jesus.